Paz Deus, irmãos, beleza pura? Leandro aqui de novo na área, trazendo mais um vídeo para os irmãos, né? Hoje trazendo aí para os irmãos um hino avulso, vou se dizer assim, né? Onde um irmão, né, acabou pegando a frase, várias frases, eu vou ser bem claro com os irmãos, várias heresias, digamos assim, proferidas nos púlpitos no culto online, e ele acabou montando assim um hino avulso, vou falar, né, uma música gospel, e eu vou compartilhar com os irmãos aqui, porque realmente fica de reflexão para todos nós que somos frequentadores da congregação, né, e eu acredito que tudo isso não é à toa, né, todo esse movimento que vem acontecendo desde 2020 para cá, né, não é à toa, e eu acredito que eu fui um dos que no começo defendeu, né, o culto online, e hoje eu vejo que, né, muita coisa errada começou a aparecer, não que não tinha, mas a gente não tinha os olhos, não tinha conhecimento, né? Hoje a gente consegue ver muitas coisas aí que antes da pandemia a gente não conseguia ver. Então, os irmãos, dá uma conferida no vídeo, uma conferida no hino, tá? Deus abençoe a todos. Vai vendo. Lá fora a morte vai te esperar, tem uma esquina para te matar. Cuidado, isso é falsa profecia. Jesus Cristo aqui ressuscitou, mas no reino ele não entrou. Cuidado, isso é forte heresia. Congregação não é religião, congregação é graça, meu irmão. Cuidado, isso é forte idolatria. A Bíblia não se pode estudar, esse espírito vou expulsar. Cuidado, isso é pura hipocrisia. Cuidado, meu irmão, cuidado com os falsos mestres que semeiam confusão. Cuidado, meu irmão, cuidado com os guias cegos que só pregam perdição. O funeral não vai salvar ninguém, a salvação são obras que se tem. Cuidado, isso é baita apostasia. Favor imerecido quem pregar, é palavra tola de se falar. Cuidado, isso é grande mentira. Temos o poder para interceder, ligar e desligar, nós temos poder. Cuidado, isso é falsa doutrina. A coleta contribui para a salvação, as obras contribuem para a salvação. Cuidado, isso é contra o Messias. Cuidado, meu irmão, cuidado com os falsos mestres que semeiam confusão. Cuidado, meu irmão, cuidado com os guias cegos que só pregam perdição. Cuidado, meu irmão, cuidado com os falsos mestres que semeiam confusão. Cuidado, meu irmão, cuidado com os guias cegos que só pregam perdição. E ainda o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. Que ainda o Filho de Deus morreu e ressuscitou,
mas no reino ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar, junto com a igreja, que é a esposa, que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. No nome de Cristo Jesus, que esse espírito saia do meio do povo de Deus. Glória a Deus. Amado aqui. No nome de Cristo Jesus, estudo bíblico, cessa, para. Glória a Deus. Glória. No nome de Cristo Jesus, estudo bíblico, cessa, para. Glória a Deus. Glória. Não é por falta do funeral que a pessoa não se salva. O que salva é as obras que a pessoa tem e a vida que levou em boas obras diante de Deus e a fé que tem. O que salva é as obras que a pessoa tem e a vida que levou em boas obras diante de Deus e a fé que tem. Eu vejo as pessoas falar graça é o perdão imerecido, a palavra tola. Eu vejo as pessoas falar graça é o perdão imerecido, a palavra tola. Graça é o poder vivo de Jesus Cristo atuando dentro de nós todo o tempo. Transforma, mexe, age, revela, dá dom, levanta o abatido, expulsa demônio, cura a enfermidade, sara a doença. Ouviu, irmandade? Creia que o ministério tem a chave para abrir, para fechar, ligar e desligar, para colocar, para tirar, para edificar e até para derrubar. Creia que o ministério tem a chave para abrir, para fechar, ligar e desligar. Para colocar, para tirar, para edificar e até para derrubar. A coleta também não é esmola. Eu tenho um trocadilho aqui, vou dar. Também não é dízimo. A coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação. A coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação. A coleta faz parte da nossa salvação. Então tá lá, irmãos. Esse aí foi o hino do irmão Vitor Medeiros. Ele que foi quem escreveu a letra, né? Parabéns para ele aí. E parabéns também para os anciães que forneceram o material para ele, né? Ele só compilou as frases ditas, né? Depois eu peguei lá uma parte do vídeo no canal do irmão Júnior, né? Do Refletir em Cristo. E também em outro canal, né? Que é a parte da pregação dos irmãos lá no canal CCB Heresias, tá? Que também deve muito do seu conteúdo aos irmãos do ministério, que infelizmente falaram e continuam falando, como diz o pastor Flávio Martinez, acho que é Flávio Martinez, lá do CSP, essas obtusidades, e falando português claro, são baita heresias, né? E não se retratam, não pedem perdão pelo que disseram. Eu fico extremamente decepcionado com esses irmãos, e saber que tudo que está nesse hino, nessa música gospel, foi dita por eles ao longo dos cultos online. Os irmãos que acompanham o canal aqui sabem que quando é uma coisa, né, boa, eu trago no canal, falo que eu gostei, e quando é uma coisa que eu não gosto, eu falo que eu não gosto, e quando é heresia, eu falo que é heresia,
Tá bom, meus irmãos? E o que me deixa um pouco entristecido, digamos assim, é a falta de humildade desses irmãos, que são a cúpula lá do Brás, que não se retratam de maneira nenhuma das suas falas, daquilo que disseram. Esse vídeo aqui, ó, que ficou clarinho, deu bastante visualizações, é uma pregação muito boa, porém, ela, em um determinado momento da pregação do irmão Luiz Carlos, ele falou que devemos sempre conferir o que um pregador está dizendo, o que ele está falando, está sendo pregado lá, se confere com a Bíblia. Se não conferir com a Bíblia, devemos chamar de anátema. E eu concordo com ele nessa pregação. E eu falei isso nesse vídeo, né? E ele mesmo já falou, né? Ele negou que graça de Deus é um favor imerecido. Chamou isso de palavra tola, sendo que no mesmo vídeo aqui do canal eu cheguei a falar sobre isso e falei que ele tá equivocado, que ele está enganado. Até no nosso cenário, hino 257, consta essa parte que a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvo. O que nós merecíamos era condenação, mas Deus, por seu infinito amor, mandou seu Filho unigênito para morrer pelo pecador, pelos nossos pecados. Está aqui o vídeo em questão que eu falei, né? E isso é uma obtusidade realmente, né? É uma heresia, tá? Muitos dos irmãos lá, a gente sabe que não tem estudo teológico, mas vindo do irmão Luiz Carlos, eu não compreendo, né? E tantos outros irmãos que a gente vê, e alguns irmãos não gostam que fale, né? Já estou sendo chamado aqui na região, um irmão me chamou de perseguidor da obra, não sabe nem o que é obra de Deus. É outro, igual esse irmão Paulo daqui, irmãos, que acha que a congregação é a obra de Deus, e também acha que a salvação é por obras. Salvação não é por obras, irmãos. Quem ensina a salvação por obras? Agora eu ouvi um pregador aqui na minha comum uma vez ensinando, que ele leu 11 aos Hebreus, quando chegou na parte da arca, ele encalhou na arca, e falou que cada um de nós temos que construir a nossa arca. E eu cheguei no final do culto e perguntei pra ele o que simbolizava a arca. Ele falou que a arca é a salvação. E quem que é a salvação, irmão? Salvação está em quem? Em Jesus Cristo. Por que você não falou isso lá, irmão? Você falou que cada um de nós tem que construir a nossa arca. Quer dizer que cada um de nós tem que construir sua própria salvação? Então, né? Esse que a gente vê, que a gente tá vendo no Brás, é um reflexo um pouco do que a gente vê. Outro pregador, um dia teve no culto aqui e pregou tudo. Pacote completo. Barba, cabelo e bigode. Falou que congregação é a graça, que é a obra de Deus, que é o caminho verdadeiro, que as ovelhas que tiverem outro aprisco, que se o Senhor tiver plano de salvação neles, vai trazer por meio da congregação, que é a graça verdadeira. Chegou no final do culto, fui lá conversar com o irmão, perguntei pra ele o que era a graça de Deus, o que era a obra de Deus, o que era o caminho verdadeiro, e ele me deu todas as respostas diferentes do que ele falou lá no culto, na hora da pregação. E eu perguntei, por que você não falou isso lá no culto, irmão? Por que você não falou isso lá no culto? Por que você falou que lá a graça de Deus é a congregação, a obra de Deus é a congregação, o caminho verdadeiro é a congregação? Você não falou uma vez em Jesus Cristo. Ele ficou bravo comigo, mas eu falei, peço perdão pro irmão, irmão, mas irmão, é verdade, o irmão não falou nada disso que o irmão tá me falando aqui agora. Então, revolta, irmãos, né? Eu não tô bravo com o irmão que fez a música de maneira nenhuma, pois não foi ele que falou, né? Eu acho que tem que, né? Ele fez um compilado aí bem feito, ficou bem produzido o hino em questão aí, né? Cuidado, meu irmão, o nome da música, se você quiser procurar depois, eu vou, né, disponibilizar. E outra vez, agora, por último, ó, tem um vídeo aqui do irmão Silvano que eu compartilhei esses dias atrás, que ele falando sobre cuidados e conselhos para quem tem crianças com autismo. Muito bom, irmão. Conselhos, os irmãos que não assistiram esse vídeo ainda, recomendo que assistam. Conselho do irmão Silvano, perfeito. Eu concordo plenamente com ele, trago. Quando é uma coisa assertiva, eu trago, falo que é bom, mas ele mesmo já chegou a falar, lá no púlpito do Brás também, devemos entregar nossas petições para o anjo. Isso é heresia, irmão. Nós só temos um intercessor entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, é só Jesus Cristo, não temos que entregar pedido para ninguém. O que é isso? É falta de estudo, né? Mas quando é uma coisa boa, eu trago, né? Quando algum irmão fala alguma coisa assertiva, eu trago, falo que é boa, mas infelizmente para cada 10, né, vídeos que eu faço assim, 2 só são assertivos, os outros 8 são heresias. Então, só lembrando, irmãos, que a heresia ainda não é um perdão, não é um pecado sem perdão, tá, irmãos? Mas tem que ter humildade, tem que pedir perdão. Aquele que é idólatra, que se não se converter, não pedir perdão para Deus da sua idolatria, né? Muitos criticam as pessoas da Igreja Católica, pois eles adoram a Maria, ou Virgem Maria, como querem chamar, considero ela no mesmo nível que Jesus Cristo, né? Nós temos entendimento que ela foi um instrumento usado por Deus, né? A qual o Senhor se utilizou da sua serva para gerar o seu filho, mas ela não tem santidade, ou não devemos reverência a ela em nada, né? Ela foi uma serva de Deus, usada por Deus,
e cumpriu seu papel, deixou seu exemplo, né? Mas nada mais que isso. Mas as pessoas da Igreja Católica cultuam ela como, né, uma divindade. E a gente vê isso dentro da congregação, infelizmente, irmãos. Aqui, ó, esse vídeo aqui, ó. Cuidado com a idolatria dentro da CCB. Tá? Muitos irmãos, e eu era um. Peço perdão para Deus, né? Me reconciliei com Deus, pedi perdão pela tamanha idolatria que eu sentia pela instituição. Então, irmãos, eu também, tudo que os irmãos falaram aí, eu acreditava e também falava. Mas, enfim, irmãos, eu acho que tudo isso que tem acontecido e vem acontecendo e vai continuar acontecendo é para um despertamento nosso. Vamos abrir os olhos. Sei que muitos irmãos não vão gostar desse vídeo, né? De maneira nem nem uma palavra que eu falei, mas eu não retiro nada. Eu peço perdão para você que não gostar, mas eu não retiro uma palavra do que eu disse aqui. E eu concordo com o que foi, né, com o Vitor Medeiros. Tudo que eles falaram, todas essas frases foram heresia. E os nossos irmãos, infelizmente, né, a cúpula, os irmãos aí mais antigos, que deveriam dar o exemplo, não se retratam, não pedem perdão por talvez tudo que tenho falado, deixando para nós o exemplo. Mas tá aí. E eles vão continuar falando heresias. E eu tô falando heresias, focando bem, irmãos, que os irmãos não entendem esse tipo de coisa. Muito da Irmandade acha que lá no púlpito não vai sair. Vai sim, irmãos. Vai sim. É só comparar o que foi dito pelos nossos irmãos. E ó, esse vídeo aqui, ó. Coleta é santa e faz parte da salvação. Meu Deus do céu, irmãos. Isso aqui, quando eu vi, eu ponhi a mão na cabeça, as duas mãos na cabeça. Falei, meu pai do céu, como é que pode um troço desse? E ver se o irmão voltou, veio a público pedir perdão pelo que ele falou, se retratar. Não vem, deixa passar em branco. Mas a internet tá aí, não vai deixar passar em branco. Tá bom, meus irmãos? Então esse é o vídeo de hoje. Peço perdão pra quem você que não gostou. Sinto muito por você, também não gostei, tá? Eu não queria admitir, mas os críticos estão certos. E que Deus levante mais críticos, se for melhor pra Irmandade. Não melhor pra instituição. A instituição é o de menos. É melhor para a Irmandade, para que muitos venham abrir os olhos e principalmente, irmãos, se arrepender do pecado da idolatria, tá bom? Isso que eu vejo hoje que está impregnado em nós e que isso me revolta, porque eu também era um idólatra. E se não fosse a misericórdia de Deus e eu morresse nessa idolatria, meu destino seria o fogo eterno. Tá bom, meus irmãos? Mas então aí o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos. Mais uma vez peço perdão para quem não veio a gostar desse conteúdo, mas eu não retiro uma palavra e eu falo que esse conteúdo é para você. Para ele mexer com você, fazer você entender e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E nem eu vi um comentário lá, tem um vídeo aqui, tem vários vídeos que eu tenho aqui no canal falando sobre o Projeto Resgate, né? Sou a favor do Projeto Resgate, acho que tem que ter já deveria ter esse trabalho. E alguém escreveu, mas eu não concordo com isso aí, ó, que é o Projeto Resgate aqui. Eu não concordo com isso daí e vai encher a igreja de pecador. A igreja já tá cheia de pecador. Todo mundo que tá lá é pecador. Ninguém é santo, irmão. Todo crente é pecador. A única diferença entre um convertido e um não convertido, os dois são pecadores. Mas o convertido, quando peca, ele se arrepende e pede perdão para Deus. O não convertido, ele peca, ele não se arrepende e ele não pede perdão para Deus. E ele continua pecando. E o Espírito Santo não age mais nele. Ou nunca age nele, nunca agiu nele. Então, essa é a diferença entre um pecador não convertido e um pecador convertido. E os irmãos têm entendimento que todo mundo que está lá é santo. O Projeto de Resgate vai encher a igreja de pecador. Já está cheio de pecador. Mas falar isso para alguns irmãos, né? Tem um irmão aqui que vira e mexe, vira comentando nos meus vídeos aqui, e é a favor do pecado de morte. Porque não aconteceu na família dele. Na minha também não aconteceu, graças a Deus. Mas não é porque não aconteceu, digamos assim, uma pessoa que cometeu um pecado de adultério, fornicação, alguma coisa assim, e teve essa liberdade cortada, e todo aquele transtorno que a gente já ouviu falar em vários canais, a gente vê vários exemplos por aí, né, de pessoas que entraram no pecado de morte, e depois as consequências, já não bastasse o pecado que cometeu, ainda tem mais o desprezo e mais a condenação para aqueles que deviam estender a mão para ele, e fazer ele se achegar de novo a Cristo. Então, e esse irmão que tá falando é um defensor disso daí, e depois vem falar de caridade, então é um hipócrita. Então, meu vídeo de hoje é para externar aí a minha indignação, não com o irmão Vitor Medeiros, que foi quem fez a música, né, que editou, fez todo o trabalho lá, mas sim a minha indignação, né, com esses irmãos que são os irmãos que estão à frente, são os pregadores. Eu não sou pregador, tá, irmãos? Os irmãos acham que eu quero ser pregador, eu não sou pregador, não quero ser pregador, não quero público, não quero nada. Mas revolta, irmãos, me revolta porque eu acreditei nesses irmãos. E a gente vê eles falando, né, eu acreditei, irmãos, que não precisava estudar para pregar a Bíblia. E daí você vê isso daí sendo pregado nos púlpitos, irmãos. Né? Estudo urgente, para que não aconteça mais obtusidade que nem essa daí. Então chegar a negar que a Bíblia é a palavra de Deus
colocando contendo, o primeiro ponto de doutrina já foi a primeira, né, caída ali. E tantas outras coisas que se a gente for ficar falando aqui, vai horas e horas. E eu me revolto com isso. Tá bom, meus irmãos? Então peço perdão se eu te ofendi, mas esse vídeo é pra você. Não retiro uma palavra do que eu disse. E nunca vou retirar. Enquanto não me mostrarem na Bíblia, onde que tá escrito tudo aquilo que foi falado lá. E a Bíblia mostra o contrário do que foi falado. Tá bom, meus irmãos? Então esse é o vídeo de hoje. Peço perdão mais uma vez. E espero nos próximos vídeos. Eu quero trazer conteúdos relacionados à música, né? Que eu, como instrutor na congregação, eu sou apaixonado pela música e por ensinar a música nos candidatos. Tem escolinha 2 vezes por semana, eu faço esforço de estar lá ajudando os irmãos. Mas não é porque eu tenho esse amor, né? Essa parte que o Senhor me deu para mim ajudar os músicos, ajudar a Irmandade, que eu vou ficar compactuando e aceitando tudo que sai. Tá bom, meus irmãos? Então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje, tá bom? Deus abençoe a todos, peço perdão por tudo, né, por qualquer coisa, mas como eu disse e torno a repetir, não vou aceitar heresias e não vou concordar jamais com heresias, porque isso é afronta contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, contra o nosso Pai eterno e contra o Espírito Santo. Não dá para aceitar, tá bom, meus irmãos? Mas Deus abençoe a todos, até os próximos vídeos, vai vendo.